Irmãos, vocês sabem que tudo. Vocês sabem que tudo tem um propósito e tudo tem um tempo. E a gente repete muito essa frase: quando for da vontade de Deus, ou se for a vontade de Deus. Logo, a gente entende que existe um plano de Deus. E aí eu pergunto para vocês: qual é o plano de Deus? Se algum amigo seu de serviço, se algum vizinho seu te perguntasse: tá bom, esse negócio aí de igreja, de crente, mas o que quer dizer isso? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o grande plano de Deus? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Se você voltar um pouco, ou mais do que um pouco, e lá no Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva, Deus vinha se relacionar com eles todos os dias. Então, quando eu preguei para os adolescentes, eu falei assim, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Porque Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden e Deus vinha falar com ele todos os dias. É o que a Bíblia diz, é o que o texto bíblico diz. Depois disso, teve um problema, que foi o pecado. E o pecado rompeu esse relacionamento de Deus com o homem. O pecado colocou uma separação entre Deus e o homem. E aí, Deus não vinha mais se relacionar com o homem, até porque Deus colocou o homem para fora do Jardim do Éden. Então, o nosso Deus, que é um Deus de relacionamento, estava naquele momento sem se relacionar com o homem. Tanto é que, no circuito bíblico, agora nós estamos, acho que, ali na região do Êxodo 25, 26, 27, 28, quando Deus fala para Moisés fazer o tabernáculo, ele fala assim: porque eu quero ir morar junto com vocês. Justamente por isso, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Mas o relacionamento não é o propósito do plano de Deus. O relacionamento é um meio para se chegar ao objetivo do plano de Deus. Então, Pedro, qual é a resposta para a pergunta, abre aspas, qual é o plano de Deus? Qual é a resposta? Deus quer formar um povo, irmãos, que o adore espontaneamente. Explico. Adão não adorava a Deus espontaneamente. Por quê? Porque Adão foi criado daquele jeito. Por exemplo, nós temos necessidades físicas. Comer e ir ao banheiro. São coisas que estão em nós. São inerentes ao ser humano. Não tem como você falar, eu não quero comer durante um ano. Ou, não quero ir ao banheiro durante um ano. Por quê? Porque você foi criado assim. Você não consegue mudar isso. Do mesmo jeito que você foi criado assim, Adão foi criado para adorar a Deus. Então Deus tinha um grupo de pessoas, ou Adão e Eva, para quem acha que só tinha Adão e Eva, que adoravam a Deus porque eles foram criados assim. Aí Deus permitiu que o pecado entrasse, para que o homem fosse desconectado de Deus. E sendo desconectado de Deus, Deus proveu o cordeiro para religar o homem com Deus. Aí, daqui para frente, você escolhe se você quer ou não quer Deus. E aí se cumpre o plano de Deus, que é formar um povo que o adore em espírito e em verdade. Então, o grande plano de Deus para a humanidade toda, o plano de Deus não é salvar a humanidade. Porque pensa comigo, se o plano de Deus fosse salvar a humanidade, era só ele não ter deixado o pecado entrar no Éden. Então, o plano de Deus é formar esse povo diferente, que somos nós, a igreja de Cristo, a noiva, linda, bonita, ataviada, como a Bíblia diz, que brevemente irá se casar com o Senhor Jesus e morará nos ares, nos céus. Nós somos esse povo, mas nós temos um objetivo a cumprir, que é comunicar essa beleza a outras pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, verso 1. Amém?
Romanos 12:1, eu vou ler na Almeida atualizada. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, Romanos 12:1 e 2. Rogo-vos, peço, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa carta direcionada aos cristãos de Roma. Paulo quis muitas e muitas vezes ir a Roma. Roma era a capital do império. Então, se ele evangeliza Roma, ele evangeliza. Se ele conversa com 10 pessoas em uma praça na capital do império, aquelas pessoas vão para lugares diferentes do império, logo o evangelho se espalha. Paulo queria muito ir a Roma. E Paulo, depois de 3 viagens missionárias, mesmo assim ele não tinha conseguido ir a Roma. Ele estava em Éfeso. Éfeso, hoje, é a região da Turquia. Então, Roma continua em Roma, no mesmo lugar, na Itália. Então, Paulo, em Éfeso, recebe a notícia de que a igreja cristã está sendo perseguida pelo Império Romano. Isso não tinha acontecido ainda. Porque, se vocês lembrarem, Jesus, quem prendeu Jesus foram os judeus. Depois os judeus pegaram Jesus e levaram até Pilatos, que representava Roma. Mas quem pegou Jesus foram os judeus. Então, foi uma perseguição religiosa, igual nossos irmãos hoje sofrem nos países islâmicos. Não foi uma perseguição política, igual os nossos irmãos sofrem em outros países, tipo Coreia do Norte, por exemplo, que é uma perseguição do Estado. Paulo recebeu a notícia de que o império estava perseguindo os crentes. E aí, o que Paulo falou, como um bom crente? Já que o império está perseguindo os meus irmãos em Jerusalém, eu vou para Jerusalém. E ele estava em Éfeso durante 3 anos. Éfeso era a principal cidade cristã da época, tanto que depois quem vai para Éfeso é o apóstolo João. Paulo sai de Éfeso e ele fala assim: eu estou indo ajudar os meus irmãos em Jerusalém. Eu queria ir para Roma, mas eu estou indo para Jerusalém ajudar os meus irmãos, só que eu não vou de mãos vazias, eu vou passar na Macedônia, vou pegar umas ofertas, vou arrecadar dinheiro e vou levar para eles, porque eles estão sem casa, sem onde morar, eles estão sendo perseguidos. Pensa nesse contexto histórico. Paulo estava querendo ir para um outro lugar, para Roma, aí ele decide ir para Jerusalém e passa pela Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, o coração dele queima por Roma. Aí ele escreve uma carta aos romanos. Indo para Jerusalém, ele envia uma carta aos romanos. Por que é importante entender o contexto histórico? Porque aí faz todo sentido isso aqui que ele está falando. Falando, irmão, vocês estão sendo perseguidos, mas apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Não sejam iguais a eles, sejam diferentes. A vossa diferença mostrará Jesus para as pessoas. Enfim. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca aqui nesse texto, eu escrevi assim, nesse texto Paulo chama a atenção para um claro objetivo da vida cristã, um desejo de Deus. Um dos desejos de Deus para a vida cristã está aqui no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Então, uma das principais coisas que o Senhor Deus deseja que o ser humano faça é apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Não é mais apresentar outras coisas. O que agrada a Deus, irmãos, não são obras. O que agrada a Deus são corações. O que agrada a Deus não são obras. O que agrada a Deus são corações. Então, segura essa. As obras que nós fazemos, o nosso culto de domingo aqui, os ensaios da banda, o voluntariado, as visitas que você faz, tudo que você faz para Deus, as obras, elas não são um meio para chegar em algum lugar.
As obras são um fim de uma pessoa que tem um coração adorador. Essa pequena diferença de pessoas que acreditam que as obras são um meio para chegar em algum lugar, criou-se o evangelho do tomar lá da cá. O que isso quer dizer? Eu faço, eu pago o preço e Deus faz por mim. Mas que preço que você vai pagar se Jesus pagou todo o preço? Então, nada do que a gente faça, nada do que eu fizer, fará Deus me amar mais ou me amar menos. Nada. Agora, então, Pedro, então quer dizer que então beleza, meu coração é voltado a Deus e eu não preciso fazer nada. Não, precisar não precisa. Mas eu tenho certeza que se o seu coração é voltado a Deus, você produzirá frutos para Deus. É isso que o livro de Tiago fala e que deixa a galera com uma dúvida na cabeça. Um minuto. Deus olha primeiro o coração. O nosso sacrifício, ele é um sacrifício vivo, como Abraão e Isaac. Abraão recebeu uma promessa de Deus. Abraão, você será pai. Abraão tinha 90 anos, se eu não estou enganado. Aí Abraão falou, Deus, tudo bem que o Senhor é Deus, mas eu tenho 90 anos, minha mulher tem 80 e ela é estéril, ela nunca teve filho até agora, então, tipo assim, não dá. Aí Deus falou, não, sim. Aliás, Deus falou, não ou sim? Não, Deus falou, sim, você será pai, e ainda tem uma continuação, de muitas nações. Aí Abraão creu naquilo. Abraão esperou, não aconteceu, e Abraão fez o que muitos de nós fazemos, que é tentou ajudar Deus. Deus me deu uma promessa, a promessa não aconteceu ainda, então eu dou uma empurradinha. Aí Abraão fez um filho na serva da esposa, com o consentimento da esposa, nasceu Ismael. Aí, nossa Deus, aqui o filho que o Senhor falou que ia me dar. E Deus falou, não, não é esse filho. Esse filho você fez, não foi eu que te dei. O filho que eu vou te dar é outro, que é o filho da promessa. Aí passa o tempo, nasce Isaac. Estou resumindo, tá, irmãos? Passa o tempo, nasce Isaac. Isaac nasce, Isaac está lá com X anos de vida, entre 8 e 12, e aí Deus fala assim para Abraão, agora você me entrega o Isaac. Agora eu quero que você sacrifique vivo, que você sacrifique vivo o Isaac. Aí Abraão fala, eu imagino, né? Depois de muita luta, muitas noites sem dormir, brigando com Deus, ele fala, tá bom, então eu vou levar o meu filho. Não foi assim desse jeito que eu estou te falando, eu imagino que ninguém vai entregar um filho assim. E ele levou o filho dele. Pegou o filho, pegou 2 servos, pegou os animais, pegou as provisões para 3 dias de caminhada e foi. Quando ele chegou no pé do monte, que Deus mandou ele para um monte específico, onde depois foi construído o templo, Deus mandou ele para um monte e aí ele fala para os servos dele, Abraão fala para os servos, fiquem aqui que eu vou subir com a criança, com o jovem, ele sobe para sacrificar o próprio filho. Quando ele chega lá em cima, ele monta o altar de pedras, imagina, né? Colocar uma criança em cima de um altar de pedras, ele monta o altar, aí o filho dele faz aquela pergunta, talvez a pergunta mais difícil de toda a Bíblia, pai, nós viemos sacrificar, o altar está aqui, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, que é uma espécie de faquinha. E onde está o cordeiro? Aí Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. E aí Deus fala assim, beleza, Abraão, não precisa mais porque eu vi o seu coração. A sua obra foi o resultado de um coração que me teme. E você não negou o seu próprio filho a mim. Então agora eu vejo que você me teme. Deus já sabia de tudo isso e Deus queria mostrar para Abraão o quanto Abraão temia a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, Deus quer sacrifícios vivos. Você é um sacrifício, você tem que ser um sacrifício vivo a Deus. Você tem que se matar todos os dias. Aí o apóstolo Paulo vai falar como até, que
louvado seja Deus pela Bíblia, que não deixa nenhuma ponta solta, ele vai dizer. Lá na frente ele vai falar, mas pela transformação da sua mente. Então, você está nesse processo, nós cristãos estamos nesse processo de nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Se você se dispõe a ser um sacrifício vivo, a parte de santificar o sacrifício é com Jesus, porque tudo que você faz em Jesus está santificado. E o Senhor Deus recebe, como a Isabel disse, como um cheiro suave a Ele lá em cima. Ele sente o cheiro do sacrifício vivo, que é a sua vida dedicada a Deus. E, depois de ele ser vivo, estar santificado em Deus, ele é agradável. Isso o apóstolo Paulo fala que isto é o vosso culto racional. Então, nosso Deus quer, no final, porque ele falou como você faz isso. Ele quer um culto racional. O que Deus quer da gente é um culto racional. O que é um culto racional? É você saber o que você está fazendo. Não é você fazer as coisas no automático. Ou não é você fazer as coisas porque você vai receber coisas em troca. É você entender a grandiosidade de Deus. Eu não estou dizendo entender a Bíblia, é entender a grandiosidade de Deus, que deixou o pecado entrar no mundo e nós estamos separados do Pai, mas o próprio Pai nos deu Jesus para que a gente pudesse conversar com Ele novamente. E agora eu sento à minha mesa e falo, Senhor, cantarei um hino para o Senhor, lerei um salmo e direi as tuas maravilhas. Você apresenta o seu culto racionalmente. Deus é um Deus de individualidades, de indivíduos. Ele se movimenta no coletivo, mas Ele quer o seu coração. Então, o fato de estarmos juntos aqui todos os domingos de manhã é maravilhoso aos olhos de Deus, mas pessoalmente para cada um, você que tem que saber o quanto de você está aqui. O quão racional você é no sentido de... Eu não estou fazendo um antagonismo, uma separação entre o racional e o irracional, como se fossem manifestações do Espírito. Não. Estou dizendo racional do ponto de vista de você estar seguro do que você está fazendo. De você estar consciente, como Abraão estava consciente quando ele levou Isaac. Por mais que eu não queira, Deus pediu isso, Deus é soberano, eu farei isso. Verso 2. Um pedaço do verso 2. E não vos conformeis com este século. Agora, o apóstolo Paulo, ele falou assim, Deus quer isso. Agora eu vou te ensinar a fazer o que Deus quer. Porque é muito difícil, irmão. Você fala assim, Pedro, de repente falar é fácil, mas eu não estou entendendo direito esse negócio de culto racional. O apóstolo Paulo vai explicar como se faz. A gente leu na Almeida Atualizada, eu tenho duas citações aqui. Na NVT, que é uma Bíblia lançada agora depois da NVI, que virou a queridinha da galera, a NVT diz assim, nova versão transformadora, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. O mesmo texto, Romanos 12, 2. A nova Almeida Atualizada, que se eles chamaram uma de atualizada, não tem mais para onde ir depois de atualizada. Só que esse atualizado era na década de 80, então agora nasceu a nova Almeida Atualizada. A nova Almeida Atualizada diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, tudo isso que eu falei no verso 1, você alcança assim, não viva de acordo com os padrões do mundo. O mundo que a gente vive, ele tem padrões, ele tem cultura, ele tem modos de tornar as pessoas aceitas ou não. Isso é terrível até. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, não se conforme com isso. Note, no português parece que ele está falando de conformar, de não aguente isso, não tolere isso.
Só que não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, se você for quem tem Bíblia Strong, você clica na palavra, ela te dá o significado. Ele diz assim: não se adapte, não se adeque, não tome a forma do mundo. Não se conforme com esse mundo, não tome a forma do mundo. O cristão, ele é por natureza diferente do mundo. É como aquele brinquedo de encaixe de criança, né? Tem o quadrado, o círculo, a estrela, e a criança fica batendo o quadrado na estrela, e não entra. Assim somos nós. Sempre desconectado, está sempre assim, desconectado do mundo. Assim deveríamos ser nós. Não tomar a forma do mundo. Não andar como o mundo anda. Não viver pelos padrões do mundo. Porque, irmãos, o mundo muda. Deus, não. Então, qual que é o padrão certo? É o padrão da década de 80, com aqueles cabelões gigantes. Lembra no nosso documentário que a gente viu as fotos? As mulheres com aqueles cabelões. Tá? E agora é outro. E qual que é o padrão certo, então? Antigamente não podia separar na lei humana, agora pode separar. Qual que é o padrão certo? Então, as coisas mudam, mas Deus não muda. Então, o cristão, ele tem que saber, ele tem que aprender qual é o padrão e qual é a cultura do reino dele. Reino de Deus. O reino de Deus, nosso Deus é um Deus de princípios. Nós estamos lendo o Antigo Testamento e fica a dica. Observe quem é o seu Deus. Ele é um Deus de princípios. O que ele falou lá atrás, as leis mudaram em Jesus. As leis. Os princípios não. Os princípios perdurarão durante a eternidade. Então, aquela é a nossa cultura. A nossa cultura tem que estar, a nossa cultura, que eu digo a cultura cristã, ela tem que estar acima da cultura humana. Não o contrário. Eu não posso adaptar a Bíblia à humanidade. Eu não posso adaptar o culto cristão, não à celebração, o meu culto racional à atualidade. Porque se eu estiver fazendo isso, eu estou me encaixando no mundo. Logo, eu não estou fazendo a diferença. Estou sendo igual a todo mundo. Então, ele está dizendo irmãos, vocês estão aí sendo perseguidos? Lembra a história que eu contei, né? Ele mandou a carta para os romanos. Irmãos, vocês estão aí sendo perseguidos? Saiba que o nosso Deus tem um plano. Continuem firmes no propósito de vocês. Continuem sendo luz, continuem sendo diferentes, porque o seu culto chamará a atenção das pessoas a Deus. E é assim que a gente vive hoje. Tem uma citação bem conhecida e controversa. Já explico. Diz assim, vocês já ouviram essa citação. Pregue o evangelho em todo mundo. Ou a todo mundo. Não, pregue o evangelho em todo tempo. E, se possível, use palavras. Quando preciso, use palavras. Abre aspas, pregue o evangelho a todo tempo. E, quando preciso, use palavras. Tem um monte de cristãos líderes que eu respeito demais que odeiam essa citação. Porque a gente tem que pregar a palavra. Exatamente, Deus mandou a gente pregar a palavra. Só que, faço uma pergunta a vocês. Suponhamos que vocês conhecem um casal. O casal tem um filho lá, o filho tem 4 anos de idade, e o pai começa a ensinar para o filho de 4 anos que ele não pode fumar cigarro. Só que o pai fuma. E aí, quando aquele filho tem 10 anos de idade, aquele filho começa a fumar. Aí o pai vem se aconselhar com você e fala, mas faz 6 anos que eu estou ensinando ele que ele não pode fumar. Aí você vai falar o que para ele? Mas você fuma. Logo, em contextos específicos, a sua vida fala muito mais do que as suas palavras. Então, eu fico com metade dessa citação. E eu digo para vocês assim, eu ensino isso, converso sobre isso com os meus amigos. Se você vai encontrar uma pessoa uma vez só na vida, um frentista de posto, um caixa de supermercado, um amigo do seu filho que passou na sua casa, um professor, alguém, você prega o evangelho com palavras. Irmão, Jesus te ama, Jesus morreu por você, o caminho
caminho não é bom daqui para frente sem Jesus, você precisa de Jesus, você fala. Então você prega o evangelho com palavras. Se você quer muito evangelizar uma pessoa que está com você todos os dias, esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, vizinho, você não fala. Porque se você falar todo dia, o cara não vai querer nunca Jesus, porque é tão chato você ouvir todo dia a mesma coisa. Imagina, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E a gente nem entende direito o que eu tenho que ir para a igreja, o que eu vou fazer na igreja, o que tem nessa igreja que minha mãe vai tanto para essa igreja. Então, quando você convive com uma pessoa, se você não tiver a forma do mundo, você vai ser diferente. Se você for diferente, vai chamar atenção. Só que isso não é rápido, não é de uma hora para outra. E aí o seu filho vai ver Jesus em você. O seu esposo, a sua esposa, o seu vizinho vai ver Jesus em você. E ao ver Jesus em você, ele vai falar, fulano é diferente. Ele não vai saber que é Jesus. Ele vai falar, fulano é diferente. Aí passa X tempo, acontece alguma coisa lá na casa, ele chama o diferente para ir ajudar. Pede oração para o crente que ele reclamava. Isso tanto é verdade, irmãos, eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Você tem lá os seus vizinhos, às vezes a gente não se conhece, não conhece todo mundo e tal, ou algum pai da escola do seu filho, que vocês se encontram só ali no momento de buscar a criança, você nem conhece a pessoa direito. Você faz uma coisa errada, deixa o carro em um lugar errado, arruma um probleminha na escada da escola, a primeira coisa que a pessoa fala é, ué, não é crente? Então tá vendo que a gente é crente. O tempo inteiro está todo mundo vendo que a gente é crente. É que a gente acha que não. Mas eles estão vendo. E aí o apóstolo Paulo está falando, rapaz, eles estão olhando tanto para vocês que se vocês forem diferentes, vai chamar a atenção deles. E aí vocês conseguirão falar de Jesus para as pessoas. Por exemplo, uma coisa bonita que aconteceu essa semana. Não sei se os adolescentes, as meninas viram, o Justin Bieber deu uma entrevista para a Vogue. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Justin Bieber é uma das pessoas mais conhecidas do mundo, certo? Com certeza nos Estados Unidos ele é muito... exato. Ele, irmãos, lançou um disco, muito sucesso. Chegou um determinado momento, ele cancelou os últimos shows. 14 shows. Sumiu. E não é comigo, não morreu, não está mais comigo. Ué, mas 14 shows, contratos assinados, tickets vendidos, cancelou. Por quê? Depressão. Sumiu, foi para o fundo do poço. Parou de fazer show e não deu nenhuma entrevista. De vez em quando alguém via ele de moletom cruzando Nova York, tirava uma foto e falava, ele está vivo. Mas ele sumiu. Aí, ele começou a andar com pastores. Louvado seja Deus por isso, porque tem pastor de todo jeito, irmão. Não julguem as pessoas, porque você não sabe o que Deus está fazendo. Aí o pastor da Hillsong, o Carl Lenz, começou a evangelizar o menino. Ele já é cristão, né? Só que ele estava no pecado. Aí o pastor David Wilkerson Jr., da Voice Church, é isso? Também colou no menino. Começaram a conversar com o menino. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ele deu a primeira entrevista, depois de quase 2 anos, agora. E na entrevista ele diz, eu fui no fundo do poço, eu tinha um vício gigante em droga e um vício gigante em sexo. E eu não achava mais prazer em nada, que é isso que acontece. Você entra numa bola de prazer, você quer mais, até que você chega no limite do prazer humano. E aí é quando a pessoa fala, uau, não tem mais para onde ir? Não, só Jesus. E ele chegou nesse lugar, e olha o testemunho dele na entrevista. Ele não fala com essas palavras, né? Mas Deus o transformou tanto que ele falou assim, parei de fazer sexo. Porque Deus falou que só pode fazer sexo depois do casamento. Um menino lindo, multimilionário, famoso, jovem, cheio de energia, falar que ele parou por causa de Jesus, aí começou a namorar. Aí começou a namorar? Não. Conversou, sentou com a menina, que também é cristã, já era ex-namorada, voltaram a namorar, se encontraram na igreja, falaram assim, tá bom, então só depois do casamento. Isso não é fantástico? Ele desconectou do mundo. O mundo quer que a gente faça uma coisa, ele falou, Deus quer que eu faça outra. Aí ele casou.
Claro, né? Queria, mas casou. E louvado seja Deus por isso, e está casado. E agora você imagina essa notícia reverberando em todos os lares que tem filho adolescente por aí, mundo afora. Glória a Deus por isso. Se a gente não for diferente, a gente não salga. Se a gente não for diferente, a gente não ilumina. Então, eu acredito muito que nós devemos ser não só ouvintes, é o que o texto bíblico diz, mas praticantes da palavra de Deus. O cristão, ele tem que praticar a palavra de Deus. O texto continua: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, aqui está beleza, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resultado. Qual é o resultado? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que você experimenta a vontade de Deus? Apresentando um culto racional. Como que se apresenta um culto racional? Mudando a sua mente. Então, de novo, o Senhor Deus tem a cultura do reino, a cultura dele. Aí você fala, uau, mas é diferente da minha cultura, mas eu vou ficar com a dele. Você muda a sua mente. Quando você muda a sua mente, o apóstolo Paulo fala que você entra em um estágio que você está apresentando o vosso culto racional, um sacrifício vivo. Quando você chega nesse lugar, Deus se manifesta. Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, se você busca a Deus, você vai achar. Quando você chega nesse lugar do culto racional, Deus fala, o apóstolo Paulo fala, Deus fala através dele, agora você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quer entender qual é a boa vontade de Deus, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus? Mude a sua mente, mude as condutas, apresente um culto racional e você vai chegar nesse resultado. É matemática. Aí o apóstolo Paulo vai falar em outra carta. Deus é poderoso, irmãos, para fazer muito mais do que você imagina. Muito mais. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Isso está dito, e aí o apóstolo Paulo fala, ele vai fazer muito mais do que isso. Você imagina você entrar em uma casa e libertar uma pessoa que está opressa, expulsar um demônio, falar, oh, sai que eu cheguei em nome de Jesus. Eu cheguei em nome de Jesus, você sai por causa do poder de Jesus. Porque onde tem luz não pode ter treva. Então se o crente chega, o diabo tem que sair. Já pensou você chegar em uma casa com uma pessoa doente, você orar pela pessoa, ordenar a cura e a pessoa ser curada na sua frente? Para a glória de Deus? É isso que Deus quer que aconteça. Por que a gente não vive isso? Porque a gente está conformado com o mundo. Nós estamos iguais ao mundo. Então a gente faz as mesmas coisas que o mundo pede para a gente fazer. Por exemplo, se alguém está doente, o que a gente fala? Toma remédio, vai no médico. O Israel é crente, ele falou, ora. Mas é Israel, irmão, não vale. Então, a forma do mundo é essa. Vai no médico, toma remédio. Já mediu não sei o quê? Já fez não sei o que lá? E a forma do crente é, eu vou orar. Deus não falou que cura? Irmãos, alguma coisa está errada aí. Porque Deus falou que cura. E a gente não vê cura. Ou a gente está certo, ou Deus está certo. Não tem como os dois estar, porque um fala que cura e o outro não vê cura. Você é contra ir no médico? Claro que não, né, irmãos? Óbvio que não. Foi Deus que deu a sabedoria e capacita os seres humanos para ter médico e tal. Eu estou dizendo estamos vivendo um ano da profundidade. Então a gente quer ir mais fundo em Deus. Para ir mais fundo em Deus, a gente vai ter que ser mais e mais diferente do mundo. Para ir mais fundo em Deus, ter raízes mais fortes, a gente vai ter que abrir mão da nossa natureza. Não tem como ter dentro de você, você e Deus. Aliás, tem como, só que Deus vai deixar você reinar. Repito, dentro de você, isso é uma alegoria, tá? É um exemplo. Dentro de você tem você, as suas ideias e as ideias de Deus. Enquanto tiver essas duas coisas, Deus fica na defensiva. Por quê? Porque você, irmãos, é você. Você não é Deus. Eu estou filosofando, tem que falar de um jeito mais... Você é um ser humano independente. E quem manda em você é você.
Se você deixar Deus mandar em você, ou seja, apresentar o seu culto racional, ele vai mandar em você. Se você não deixar, ele vai respeitar e vai falar: beleza, eu que te criei assim, eu entendo. Está tudo certo. Agora, nós estamos querendo mais de Deus. Mais de Deus significa o quê? Menos de você. E aí você pega aquele quadrado que não entra no círculo e você começa a tirar as coisas, vai lapidando, e Deus vai tirando, e tira vício, e tira falta de perdão, e tira amargura, e tira falta de coragem, como que é? Desânimo, e Deus vai tirando, e vai doendo em você, e vai doendo, e vai doendo, e vai doendo. Aí Deus fala: se afasta daquela pessoa que só fala besteira, porque a sua mente está andando, você anda 24 horas com uma pessoa que só fala besteira, você está comendo aquilo. E se não sai vida da pessoa, sai morte, não tem meio termo. Se não sai vida da pessoa, sai morte. Por isso nossos adolescentes estão assim, a gente tem que lutar por eles. Não sendo chato, mas sendo vida. A gente precisa ser vida para as pessoas. E aí Deus vai lapidando aquele quadrado, vai cortando as arestas até virar um círculo, aí encaixa na vontade de Deus. E aí nós nos tornamos diferentes. E aí você chega diferente na escola, você chega diferente no serviço, e as pessoas notam. Falam assim: uau. Quando eu trabalhei 10, 11 anos com música. Adolescência, estou acabando já, Neita, pode ficar à vontade. Adolescência, juventude, um pedaço da vida adulta. Rodei o Brasil, viajei pelo mundo, camarins e meninas e drogas e tal. E eu nunca coloquei um cigarro de maconha na boca. Nunca. Não sei porquê. Não sei te explicar o porquê. E isso chamava a atenção de todo mundo. Até hoje chama. Tenho 34 anos, eu sento para conversar com os amigos crentes, eles falam: mas você nunca fumou maconha? Não. Por quê? Não sei. Só que isso fazia diferença na época. As mães dos meninos falavam assim: o Pedro vai estar lá? Pode ir. Isso é chato até, né? Eu falava: tia, não tem nada a ver isso aí, tia. Os meninos falavam assim: Pedro, estou com um problema. Sabe, ninguém fala conversa comigo, mas eles viam naquela pessoa uma pessoa diferente. Por que esse cara é diferente? Alguma coisa tem aí. Está todo mundo fazendo isso, ele não está. Porque não agrada o meu Deus. Então a nossa vida dá testemunho. Muito mais do que as nossas palavras, embora fique o disclaimer de que é preciso pregar o evangelho com palavras. Deus nos quer por inteiro, nós precisamos renovar nossa mente. E eu acho que esse é o desejo da maioria dos crentes. Conhecer a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ter uma mudança de mente para apresentar um culto racional. Amém? Que nós consigamos chegar nesse lugar, irmãos. Que esse é o ano da profundidade, que a gente se aprofunde em Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos em nome de Jesus.